Hoje eu vou falar sobre a importância do seu tom de voz e a forma como você pode estar perdendo o seu cliente ou alguém da sua equipe estar demitindo um cliente importante simplesmente pela forma de se comunicar. Bom, já começo pedindo a sua inscrição aqui no canal se você já assistiu outros vídeos e se você entende que isso está agregando na sua vida. Se você ainda não assistiu e esse é o seu primeiro vídeo, faz o seguinte, assiste e aí ao final, se fizer sentido para você, aproveita e se inscreve para dar uma força aqui no canal, tá bom? Vamos lá, eu gosto muito de trazer exemplos reais das coisas que acontecem e vou trazer um exemplo para você do que aconteceu comigo exatamente hoje. Eu liguei para um laboratório bem renomado aqui em São Paulo para fazer um agendamento de alguns exames que o médico tinha pedido. Maravilha. Isso era cedo, eram mais ou menos umas 7h30 da manhã. Eu falei, bom, já vou resolver isso logo de manhã. Maravilha, acordei super bem disposta, bem tranquila, assim, para começar essa atividade. Então, eu estava de bom humor e tudo mais. E eu sou uma pessoa muito de bom humor, na real. Mas, assim, eu estava extremamente de bom humor, bem tranquila. Muito bem, a moça atendeu o telefone e aí ela foi pedindo lá, seguindo as etapas do script dela, e foi pedindo as informações para mim. Chegou na hora do agendamento, ela me deu algumas opções de datas e eu queria fazer 3, 4 exames juntos na mesma data, né, para facilitar, para ganhar produtividade aí no meu tempo, na minha agenda. E aí ela pegou e falou as possibilidades, e aí ela me fez uma pergunta em relação ao que estava no pedido médico. E aí eu li. Depois que eu li, eu voltei para ela e falei assim: repete para mim, por gentileza, as datas que você falou que estão disponíveis. Ela disse assim: eu acabei de falar. Aquilo me estressou de um tanto da forma como ela colocou o tom de voz. Porque assim, pensa o seguinte, eu sou a pessoa mais interessada em andar logo com o atendimento. Por quê? O atendimento, na real, não me agrega em absolutamente nada. Marcação de exame não me agrega em nada. O que me agrega, no final, é ter feito o exame e ter o resultado. Se o tempo dela é importante, o meu também é importante. Então, eu não faria essa pergunta se eu quisesse bater papo com ela. Obviamente, eu estou fazendo essa pergunta porque eu preciso da informação novamente. E se eu estava às 7h30 da manhã, ela tinha que pensar, poxa, pode ser que ela não esteja com papel e caneta, pode ser que várias coisas. E qual seria o papel dela num bom atendimento? Repetir a possibilidade ali de data. Não foi o que ela fez. Obviamente, isso gerou um pequeno estresse para mim. E aí é o ponto que eu quero chegar do que pode acontecer e que muitas vezes alguém do seu time ou você, com essa atitude, com uma atitude similar a essa, acaba fazendo para a demissão do cliente, tá? Quando a gente está num nível tranquilo, a gente vibra uma frequência. Não sei se você já conhece a escala Hawkins, mas eu gosto muito de falar aqui sobre a escala Hawkins, que é uma escala de frequência em hertz, que está ligada às nossas vibrações e sentimentos e tudo mais. E aí, quando a pessoa te tira do prumo, ela naturalmente te faz mudar a frequência. E quando você muda a sua frequência vibracional, você muda também a forma como você trata a outra pessoa. Então pensa, eu estava tratando essa moça super bem, super tranquila, acordei de manhã tudo tranquilo. Pelo simples fato de ela começar a alterar o tom de voz, instintivamente a gente começa também a alterar o tom de voz e começa, mais do que isso, a ter respostas mais ríspidas. E olha que eu sou uma pessoa que eu trabalho muito a questão da inteligência emocional, ensino sobre isso e falo da importância da comunicação. Então, o que eu fiz nesse caso? Eu falei para ela, entendo que você já me falou a informação, mas eu preciso, por gentileza, que você repita, porque eu não assimilei as 3 datas que você colocou para mim. Aí ela foi subindo o tom de voz e mudando. Você percebe que ela mudava um pouco o jeito de falar, sabe? Saindo, ficando bem longe da gentileza. Essa é a verdade. Bom, o que aconteceu? No final das contas, aquelas datas não serviram para mim, precisei de uma data mais para frente. Mas isso foi uma coisa tão incômoda para mim ali na hora que quando terminou o tratamento dela, fica lá
para você ativar, né, a pesquisa de satisfação, você dá uma resposta ali, colocar um número, fazer uma votação. Eu não preciso dizer para você qual foi a votação que eu dei, né? Qual foi a nota que eu dei. E isso impacta diretamente nos resultados internos lá da empresa. Por que eu sei isso? Porque eu dou treinamento para empresas. Então, certamente, quando o gestor dela for ver essa nota, ele vai falar: caramba, teve alguma coisa errada no atendimento. Agora, aqui entre nós, você acha mesmo que a maioria das pessoas para ouvir todas as gravações para saber o que aconteceu? Não. As pessoas não fazem isso. Porque não dá tempo, simples assim, né? Então, aonde é que está o erro? O erro está em ou essa pessoa ser melhor treinada, porque possivelmente ela não foi bem treinada, ou entender se essa pessoa está na posição certa e apta a fazer o que ela deve fazer. Porque uma vez que você está lidando com o público, você precisa de uma preparação. As pessoas que lidam com o público, elas precisam estar preparadas e terem ciência de que muitas vezes elas vão ter que repetir algumas coisas. Eu não sou uma pessoa idosa, por exemplo, mas se fosse com alguém idoso, se fosse com minha avó, por exemplo, se fosse com meu pai, minha tia, ou sei lá, alguém idoso, possivelmente essas pessoas iam pedir para essa mulher repetir. E se ela não está preparada para isso, se ela acha que está todo mundo no botão do robozinho ali, rapidinho para resolver, lê do engano. Não é assim que se trata de pessoas. E até eu estou lembrando aqui de uma coisa muito interessante que aconteceu uma vez. Eu estava conversando com uma moça em Portugal, e aí falando sobre o meu trabalho, e ela falou assim: Luciana, se você vier para Portugal, você vai ter muito trabalho aqui, porque as pessoas, elas geralmente são muito grosseiras na forma de dizer. E grosseiras não significa. Como dizer que grosseira não é grosseira? Portugal, as pessoas elas são bem diretas. E aí tem muita gente que olha esse posicionamento direto como uma grosseria. Uma vez que Portugal está cada vez mais recebendo pessoas de todos os lugares, é natural que eles precisem lapidar a forma de conversar, porque não é mais suficiente tratar as pessoas como eles se tratam. Porque em Portugal as pessoas elas são mais diretas e objetivas. No Brasil não, as pessoas elas têm mais esse quê da gentileza, do cuidado com o próximo, apesar dessa mulher ter tratado desse jeito. Ela não usou palavras rudes, veja só. Ela no atendimento usou palavras gentis. O ponto foi a forma como ela falou. O ponto foi a atitude dela e a certa falta de paciência dela muito breve. Porque quando você está falando bastante tempo com uma pessoa, chega uma hora que a sua paciência realmente diminui. Mas ali no caso, a gente não estava na ligação em 1 minuto e meio, sabe? É uma coisa muito breve. Então ela perdeu a paciência muito rapidamente. E qual é o ponto aqui de atenção que eu quero que você tenha? Como é que está você no atendimento com seus clientes e como é que está o seu time nesse atendimento? Então, isso é um ponto importante e está totalmente ligado com a forma como se fala, o tom de voz que se utiliza, também as palavras que são utilizadas e a prestação de serviço ao final. Sempre lembra que ao final você precisa ter atendido a necessidade do seu cliente. Qual era a minha necessidade? Uma marcação de consulta. Cheguei ao final, consegui marcar? Sim, consegui. Mas a satisfação no atendimento foi boa? Não, não foi boa. Então, possivelmente, se eu gravasse o nome dessa pessoa e ela atendesse novamente, eu ia desligar e talvez ligar novamente. Ou, quem sabe, se fosse uma empresa pequena, nem ligaria e nem buscaria o serviço novamente. Olha como determinadas coisas fazem muita diferença. Então é isso que eu quero que você comece a pensar e prestar atenção a partir de agora. Como está sendo o atendimento? Como está sendo a preparação das pessoas para que o atendimento aconteça? Isso faz toda a diferença. E se você quiser ter seu time treinado, se você quiser saber como é que a gente pode trabalhar essa comunicação de uma forma melhor, mais fluida e mais gentil, eu tenho aqui embaixo o link do programa de aceleração entrando no Flow. Ele é customizado e ele é dividido em módulos. Então,
Pode ser que a sua empresa precise de um módulo de vendas, ou um módulo de marketing, ou de processos, enfim. Eu me baseio nos 4 P's: pessoas, processos, produtos e posicionamento. Mas para eu saber qual é a melhor solução, eu preciso conversar com você e entender a sua necessidade e o momento da sua empresa. Se faz sentido isso para você, deixe seus comentários aqui e clica no link, porque daí você vai preencher lá os seus dados, eu vou entrar em contato e a gente vai conversar. Mas presta atenção no que eu coloquei aqui nesse vídeo, assiste, reassiste, pensa, faz as suas anotações, porque eu tenho certeza que isso já vai te ajudar. O próximo passo é a gente caminhar juntos. Se essa aula fez sentido para você, fico extremamente feliz, quero sinceramente que você prospere nos seus negócios. E se você ainda não se inscreveu aqui, aproveita e se inscreve. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula. Um abraço!